Vamos então dar início ao nosso Evangelho online, fazendo a nossa prece, e assim buscarmos a nossa sintonia com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre amigo. E a partir deste momento, serenar o nosso coração, acalmar a nossa mente e agradecer a Deus por esse momento. Que a lição de hoje nos fortaleça, aumente a nossa fé e a nossa esperança de um mundo melhor. Pedimos também a Jesus o amparo necessário ao nosso amigo Nazil durante a explanação da lição. E que assim seja. É, como sempre, uma alegria muito grande estar aqui, uma vez por mês, podendo partilhar esses minutos em que nós temos a chance de refletir, de pensar um pouco juntos a respeito de lições tão importantes. A de hoje é efetivamente uma lição muito importante. Emmanuel tem a chance de comentar esse mesmo versículo, que é o versículo de número 30 do capítulo 13, duas vezes. Uma no livro Vinha de Luz e uma outra um texto publicado no Reformador no ano de 1953. Um texto bem recuado em que ele analisa essa questão. É importante nós entendermos o contexto, porque estamos falando de uma daquelas parábolas que Jesus fez questão de repassar aos seus seguidores e, de uma maneira em geral, àqueles que o ouviam. Ela está no momento apresentada por Mateus num momento muito interessante, que é um momento que os analistas dizem começa a haver uma certa discordância entre aqueles que ouvem os ensinos de Jesus e aqueles que o seguem. Essa discordância vai acabar resultando mais tarde no episódio da sua prisão e condenação. Enquanto ele caminhou pela Samaria, as questões foram postas de uma maneira muito mais sossegada, exatamente porque não havia, exceto pela presença da sinagoga, de escribas, não havia uma confrontação com aqueles que detinham a direção espiritual de toda aquela região. Mas na Judéia as coisas vão se modificar um pouco e ele então passará a ser questionado por doutores da lei, por fariseus, por saduceus, que nada mais eram do que grupos organizados dentro da estrutura religiosa em que aquela parte do território mundial vivia. E o seu ensino passa, então, a ser visto como um ensino de confronto, e ele não tem, em nenhum momento, dúvidas de confrontar aquela estrutura, tentando deixar marcado aquilo que ele efetivamente se dispunha a deixar, que é a ideia, que nos parece muito clara hoje, da nossa própria condição. É esta a razão pela qual ele convida todos a que se evoluam, a que avancem, no sentido de despertar o reino. Um reino que não é físico, um reino que não está particularmente localizado na Terra e, muito menos ainda, não será um reino ou um campo, como a parábola que a gente vai ver, que se limita a uma instituição especificamente. Estas são leituras posteriores e que acabam por comprometer
o seu magistério, que é um magistério bonito, amplo, e que busca, através dessa forma, dessa linguagem parabólica, preparar as pessoas para entender o alcance da sua tarefa entre nós. A parábola do trigo e da cisânia, a própria troca da parábola do título para joio, que acontece em Emmanuel, porque ele usa a versão que vem do padre Joaquim, no século XIX, Serafim, perdão, do século XIX, ela já traz uma dificuldade, né? Porque a palavra correta é mesmo cisânia. Eu vou pedir licença para vocês para a gente entender essa parábola do jeito como o Churaque a traduz, que fica bastante assim, claro. Ela está dentro do contexto do estudo sobre um semeador, né? O semeador é objeto de outras análises e, na sequência daquele estudo, vem essa narrativa a respeito de um reino, né? O reino dos céus, como ele faz questão de destacar, esse reino extra corpóreo. Diz ele: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia uma boa semente em seu campo. Ela vem logo depois da parábola do semeador, que fala da semeadura e que tem semente caindo no bom terreno. Quando os homens dormem, seu inimigo vem, semeia cisânias em seu campo e se vai. Quando o trigo germina e produz seu fruto, então as cisânias aparecem também. Os servos do patrão se aproximam e lhe dizem: Adom, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vêm, então, as cisânias? E ele lhes diz: um inimigo, um homem o fez. Os servos lhe dizem: queres que nós as arranquemos? E ele então diz: não, vós vos arriscaríeis ao apanhar as cisânias e desenraizar ao mesmo tempo o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos colhedores: apanhai primeiro as cisânias, juntai-as em feixes para queimá-las. Quanto ao trigo, juntai-o em meu celeiro. A narrativa que o Churaque faz está no primeiro volume dos seus comentários, da sua tradução, quando se reporta o que chamamos o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, ela dá um colorido que se aproxima daquele que é usado na tradução do Padre Serafim, porém, particularmente nesse versículo 30, porém, no conjunto não é assim. No conjunto, nós vemos que vários dos termos que foram utilizados, como, por exemplo, o diabo, a figura de um inimigo, a questão de ser o reino, o campo, uma determinada denominação religiosa, nada disso aparece, né? É um texto aberto, como aberto era o magistério, o ensino de Jesus. Ele convidava para que as pessoas parassem e pensassem. Aqueles que analisam as parábolas em profundidade, do ponto de vista teológico, colocam essa questão que vem narrada no texto do Evangelho como uma questão a envolver alguns autores, alguns atores principais: o homem, o trigo e a cisânia, ou o joio, como está no texto,
mas uma série de pessoas secundárias, né? Que vêm a ser os servos que levam a notícia, os inimigos que cuidaram de praticar o que seria um bioterrorismo, uma prática em que, inclusive, era comum, lógico que sem esse nome é dos nossos dias, mas a legislação romana vedando e penalizando aqueles que, no interesse de concorrer deslealmente com outro, aproveitavam a época da semeadura para atirar sementes que não fossem as da área de cultivo. E esta era uma prática também recriminada em solo palestino, no solo onde Jesus estava. Então, ele se vale de um exemplo que era um exemplo perfeitamente conhecido daquelas pessoas. E mais ainda, era recriminado por representar uma prática que dificultava efetivamente você acompanhar as coisas. Porque imagine, faz-se a semeadura, você escolhe a semente, pensa naquilo que vai fazer, projeta a estruturação para que ela cresça no espaço certo, cuida para que o solo receba o cuidado necessário, mas vem alguém e joga naquele mesmo solo uma semente diferente e que não vai ser percebida a não ser no momento em que nós tivermos identificado o crescimento das plantas. O Churac nos explica um pouco sobre a cisânia e eu queria falar isso para vocês justamente porque é interessante a gente saber como é que as coisas funcionam, né? A cisânia, que vem do hebraico zonins, ela é apropriada assim, como erva daninha, só no francês, que vai usar, então, a expressão joio. É por isso que as traduções vão usar essa expressão. O termo diz respeito, do ponto de vista da botânica, a uma planta herbácea que se parece com o arroz. Se parece com o arroz, né? E essa proximidade torna, então, difícil fazer aquilo que os servos propõem ao dono da terra. O senhor não quer que a gente vá lá e arranque e faça já a limpeza? Ele diz, não, não, porque o que vai acontecer? Se vocês forem até lá, não conseguirão distinguir o que é efetivamente frutífero daquilo que vai trazer prejuízo. E o resultado qual será? O resultado será perder muitas coisas boas. A postura deste homem é que leva a análise feita por Emmanuel, porque ele coloca esse dono da gleba como Deus e, particularmente, como Jesus, ao permitir no solo que lhe foi dado cuidar, na semeadura que fez e faz em relação aos espíritos que tem sob sua tutela, a compreensão de que nem sempre nós conseguimos agir no bem e apenas e tão somente no bem, o trigo, como gostaríamos ou precisaríamos fazer. Então, essa postura, esse cuidado que o semeador tem de pedir àqueles que chegam trazendo a notícia que se portem da melhor maneira possível, deixe que ambos cresçam, é onde Emmanuel, então, explora a narrativa, né? É o ponto que ele nos convida a ver de que maneira nós entendemos
a postura dessa pessoa considerando o próprio comportamento que os espíritos elevados têm para conosco, enquanto não somos ainda suficientemente elevados, porque nos vinculamos a práticas que nos prejudicam e prejudicam aqueles que nos cercam. Jesus, diz ele, recomenda o crescimento simultâneo. Ele não quis outra coisa que não fosse demonstrar a tolerância que os mais elevados têm no quadro das nossas experiências da vida. É interessante porque no texto que ele escreveu para o Reformador em 1953, ele se ocupa não em identificar de cara o versículo, mas aparece apenas no penúltimo parágrafo daquele texto, ele se preocupa em chamar a atenção para o fato da repreensão. E tem tudo a ver, tudo a ver. Quem quer arrancar vai se dispor a repreender, a censurar a prática, a tentar não deixar levar em conta o tempo. E ele, então, vai insistir agora conosco, dizendo: não há porquê, não há razão para subtrair as oportunidades de crescimento e evolução do espírito. E, nesse sentido, até o mal que eventualmente insistimos em praticar, que vem como fruto de paixões, de pensamentos menos dignos, precisa ser olhado, precisa ser examinado com uma postura de amor. Deus é amor. E se nos destina à máxima perfectibilidade, é evidente que compreende que as nossas posturas nem sempre revelam as melhores práticas. Os nossos pensamentos nem sempre são os melhores. E nós, então, consideramos, passamos a entender qual é a razão dessa narrativa. Porque há um homem diante de uma realidade, a de que nem todos praticam o bem. O trigo. Há aqueles que se esmeram em espalhar a cisânia, o joio. Vamos olhar. O julgamento não é algo subsequente a cada encarnação, a não ser aquele feito por nós mesmos, na medida em que o nosso conhecimento nos permite avaliar. E é esta responsabilidade que nós somos permanentemente convidados a desenvolver, a fazer o melhor juízo possível acerca do que fazemos nós. Eu sei que somos expertos em fazer o mais rápido juízo a respeito do que os outros fazem. A postura é diferente. Temos que olhar em relação a nós, né? E, insiste Emmanuel, esse crescimento do joio não é um relaxamento daquele que está cuidando do campo, mas sim é um otimismo, porque ele nunca perde a esperança na vitória final do bem. Aliás, sejamos honestos com o conhecimento que o Espiritismo nos traz, a destinação de todos nós é efetivamente viver no bem. O tempo que levaremos para isso é que é uma questão de opção que cada um de nós tem e pode efetivamente usar em seu favor ou, como muitas vezes constatamos, em nosso próprio desfavor. Porque quando prejudicamos, quando agredimos, quando julgamos, quando nos achamos numa condição melhor do que quem quer que seja, nós estamos demonstrando um equívoco tremendo. E para despertar desse equívoco, só mesmo tempo. Então, por que arrancar? Por que condenar? Por que afastar? Não é nada disso. Vejam que as leituras são leituras
condizentes com as informações que temos. Insiste ele, a região em que Jesus atua tem uma atividade que é incessante e intensa. Mas mesmo com dedicação e esforço daqueles que se dedicam a tal trabalho, muitas vezes o serviço se perde pela cisânia, pela presença do joio. Mas Jesus diz, não sejamos radicais. O processo defensivo deve levar em conta duas grandes vertentes, a iluminação e a misericórdia. O tempo e a bênção de Deus agem devagarinho, e aqueles que no passado poderiam ser propósitos não recomendáveis, inferiores, podem se modificar. É por isso que ele diz que, como nós não temos condições de entender, a nossa visão não abarca aquilo que a de um espírito elevado consegue abarcar, a nossa é muito pequena, é muito limitada, maior ainda em face da própria reencarnação e da necessidade dela. O espírito celeste já não precisa das reencarnações. Ele não tem mais essa necessidade, ele já superou, ele venceu as limitações, ele conhece cada vez mais. Nós não conseguimos conhecer. Então, você vai ver, como ele insiste agora no texto, que nós temos algumas oportunidades de alterar a nossa visão. Então, surgem novas afeições, e essas novas afeições podem mudar a nossa forma de agir. Resultado, não precisaríamos ter sido arrancados, excluídos. Surgem situações diferentes e talvez o nosso comportamento, então, revele já não mais aquela prática que caracterizava o comportamento censurável. Existem estímulos inesperados e que, então, nos fazem adotar também posturas que agora são condignas, são ajustadas. Existem responsabilidades ternas que nos fazem não mais cometer os desvarios que cometíamos no passado. Então, percebam que todas essas situações são aptas a transformar a nossa postura. Ele dá uma imagem. Evidentemente que a cisânia, o joio, continuará sendo o joio. O trigo continuará sendo trigo. Porém, nós somos espíritos em evolução. Então, quem faz uma leitura sectária, excludente, na interpretação da sua mensagem, é óbvio que não vai admitir, não, mas eu sou bom, eu permanentemente sou bom. Só pelo fato de se julgar bom e acima dos outros, nós já podemos afirmar que a conduta não é boa. Por quê? Porque o espírito que atinge a máxima elevação, a última coisa que fará será julgar. A última coisa. Porque ele sabe da dificuldade que é o processo evolutivo, sabe da dificuldade que é vencer as nossas próprias limitações. E como ele já venceu, é evidente que vai ter uma compreensão muito maior. É por isso que a postura daquele semeador, que é Jesus, que busca deitar a semente no solo e vê que essa semente se perde, porque os interesses do homem são interesses diversos, dos interesses que o espírito precisa ter, é só o passar do tempo, são as experiências negativas que nos levam a amadurecer. É por isso que a mensagem de Emmanuel, então, adota um sentido completamente diferente, porque há um momento em que chega a colheita. Se a semeadura é livre, a colheita será obrigatória. E depois de um tempo de expectativa, de observação, quando se imaginava que nós mudaríamos a nossa maneira de ser, surge a hora de
ter que eliminar em nós, de nós, os comportamentos, os pensamentos inadequados. É a hora que o joio precisa ser eliminado. E, curiosamente, o texto fala que o joio será reunido em feixes ou em molhos. E, para isto, o Emmanuel, então, nos traz uma colocação que efetivamente pode ser explicativa de várias perplexidades que nós temos, né? É quando ele vai dizer que uma dor nunca vem sozinha. Os males acabam provocando o surgimento de várias dores que ocorrem como que concomitantemente. Há um tempo justo de cada um de nós, como há um tempo justo dos grupos que integramos. Tempo de reflexão, de acerto de contas. Entendemos isso como término da reencarnação e queremos justificar esse entendimento, porque é aquele instante em que temos a chance de fazer um balanço de como utilizamos a oportunidade que nos foi dada. Para aqueles que não admitem a hipótese da reencarnação, fica a ilusão de um julgamento que vai acontecer de imediato, vai acontecer ao final de certo tempo, e que era, de certa forma, muito da pregação rabínica naquele tempo em que Jesus esteve conosco. É por isso que ele usa a expressão do juízo, é por isso que Paulo vai utilizá-la, porque era um ensino rabínico, de que haveria um juízo, haveria um momento de prestar contas. Ele então vem nessa mesma linha, em várias vezes, e se apropria de uma imagem, como é essa da semeadura, de algo que não é bom no meio do que é bom, que é uma figura conhecida. Tem que se falar, tem que se dizer daquilo que as pessoas conhecem. Não dá para dizer daquilo que elas desconhecem. É por isso que, quando ele antecipa, vai vir um tempo em que vocês vão saber um pouco mais, é porque nós já temos bagagem para aprender um pouco mais. Aí a lição de Emmanuel é claríssima, porque diz ele, o momento da colheita, que muitas vezes aparece naqueles instantes que trazem sofrimentos que são individuais ou coletivos, nós vamos perceber que somos chamados a demonstrar a nossa exata compreensão do que representa para cada um de nós estar dentro do processo reencarnatório. Ele faz questão de dizer, porque os que se desesperam imaginam que estão diante de um naufrágio que não vai conseguir ser evitado. Pode ser a desencarnação, mas é a morte do corpo. É por isto que em todo o magistério dele, na sua exemplificação, e em tudo que Allan Kardec conseguiu reunir e nos oferecer, seja em O Livro dos Espíritos e nas obras que foram por ele produzidas, nós temos sempre essa ideia da nova oportunidade, da reencarnação, que se faz para todos nós o mecanismo que a providência entende adequado para permitir o crescimento, para permitir a evolução. Fosse uma única oportunidade, nós veríamos que ela muitas vezes é irrelevante para alguém que desencarne com dias, que desencarne com meses, que desencarne com poucos anos de experiência. É sem sentido. Para que uma existência assim e o fruto que ela pode oferecer? Nós sabemos que não é necessário, não é justificável. Então vem justamente o reforço. O progresso se faz mediante esses mergulhos nas experiências, nos atritos, nos conflitos,
nas experiências que nós nem sempre insistimos que sejam as melhores, mas chega o momento de colheita, o momento em que aquilo tudo vem, e nós, então, temos a chance de despertar. Dá para entender por que é que o semeador é paciente? Deixa que o tempo passe. Não saia agora criticando, não saia agora tirando do caminho as coisas, porque não é assim. A postura que nós adotamos nem sempre é melhor, mas há pontos positivos. Existem mecanismos que podem nos fazer mudar. Existem situações que podem nos fazer ter consciência. A reencarnação é o fecho disso. Mas nós não precisamos esperar que ela chegue para olhar para as nossas atitudes e buscar corrigi-las. É possível fazer isso agora. Agora. Nesse instante das nossas experiências, da nossa existência. Nós temos todos os dias a chance de consertar. É por isso que a sua lição de perdoa o inimigo, aceita o que te ofende, compreende que o mais importante não é efetivamente achar que aquilo vai ser irreversível, inexorável, né? Não é nada disso, absolutamente nada. A coisa é bem outra. Nós temos que prestar atenção e perceber que é justamente através desse processo que se desenvolve no curso das nossas evoluções é que nós vamos, então, olhando para os erros e buscando corrigi-los. Se não tivermos capacidade de fazer, bom, aí pode ser que efetivamente a colheita seja dura, seja difícil. Porém, sempre é tempo de acertar. E o espírita, caminhando aqui para o final, é alguém que, com as informações de que dispõe, sabe que esse tempo é o hoje. É o hoje. Então, os nossos equívocos, os nossos desacertos não precisam esperar a sobrevivência da experiência para poder ser corrigidos numa outra oportunidade. Nós teremos, sim, muitos, como estamos tendo agora a chance de nos ajustarmos com aqueles de ontem. Mas é possível trabalhar para modificar este agora, fazendo das nossas ações, das nossas posições, posições que se assemelhem à prática do bem. Que o nosso terreno possa dar frutos, ainda que esses frutos não sejam de 100%. É difícil, mas eles podem dar frutos. O tempo é já, o tempo é agora. Então, não precisamos esperar a colheita. Dá para a gente reverter, enquanto está hoje, aquelas atitudes erradas que eventualmente tomamos e que temos consciência de que não são as adequadas. Vamos voltar atrás, vamos pedir perdão, vamos nos ajustar, sem nos ocuparmos em deixar para depois. O depois pode tornar isso muito mais difícil de ser saudado. É importante compreender que as nossas ações podem e acarretam prejuízos para aqueles que conosco convivem, se não são tomadas no caminho do bem. Acho que a gente tem material demais para pensar, né? É uma lição como as outras, que quando a gente tem a chance de dissecar, né, de desdobrar, percebe, é repleta de conteúdo, repleta de material. A narrativa da parábola é muito maior, mas o que importa, e é aquilo que os teólogos efetivamente discutem, né? Por que essa postura de deixar crescer? Puxa, vem Emmanuel e nos explica. Deixa crescer juntos, porque sempre é tempo, na nossa jornada evolutiva, de eliminar aqueles comportamentos, aqueles pensamentos que não nos dirigem para o melhor. Vamos, então, em pensamento, e juntando
os nossos pensamentos ou dos amigos espirituais que conosco estão, nesse instante, vibrar por aqueles que ainda não conseguem entender esse alcance e que vivem as existências, muitas vezes, iludidos, de que o que fazem não terá reflexos neles próprios, de que as posturas que adotam são melhores do que as posturas de quem quer que seja, de que a condição de que desfrutam é justificada porque tem eles algo que os diferencia. É um equívoco tão grande pensar assim. Se todos estamos em jornada evolutiva, todos temos condições de acertar. E nem sempre as nossas posturas são aquelas que acertam. Pensemos naqueles que transitam assim, entendendo que o que fazem é que é o correto, o que os outros fazem precisa ser censurado, que aquilo que entendem adequado é o que importa, mas o que os outros entendem não é o adequado. Pensemos, para que não sejamos nós também replicadores desse tipo de ideia, desse tipo de comportamento. Vibrando por aqueles que sabemos assim, nós queremos que os amigos espirituais encontrem, como a mensagem nos diz, oportunidades para reverter essa maneira de ver as coisas. E que nós, com o nosso exemplo, possamos ajudar aqueles que assim agem, se não formos nós, a que também modifiquem a sua própria postura. Deus, nosso Pai, que nos permitiste conhecer, através de Jesus, verdades que nos emancipam, informações que nos esclarecem. Dá-nos bem aproveitá-las. Não basta a nós conhecê-las, até mesmo compreendê-las, sem aplicá-las. E a aplicação, Senhor, não é uma tarefa fácil. Aqueles que já superaram as suas próprias limitações, como Jesus, se dispõem a nos ajudar a superar as nossas. Mas em momento algum, Senhor da vida, nós estamos exonerados de fazer o que nos cabe fazer. Felizmente, contamos com a orientação dos bons espíritos, que através de mensagens límpidas, esclarecedoras, como essa que acabamos de refletir parcialmente na noite de hoje, temos a chance de pensar melhor, de reorganizar nossos pensamentos e ações, e por isso somos gratos. Te pedimos que os bons espíritos continuem a nos ajudar, como ajudam através de lições assim, mas que nós, em tendo contato com elas, nos ocupemos em refletir sobre o que elas trazem. Admirá-las, sim, esse é o primeiro ponto, mas refletir, porque elas, pensadas, estudadas, meditadas, são um convite para que as apliquemos em nós mesmos. Se cresce, ao lado das nossas boas ações, um conjunto de ações que não têm o mesmo pé de igualdade, não têm a mesma relevância, que não aguardemos tempos difíceis para nos arrependermos do que fizemos. E já, enquanto temos condições de perceber, cuidemos de corrigir, estendendo mãos, ofertando o nosso perdão, aceitando pedidos de desculpas que nos sejam feitas e fazendo com que episódios que não nos ajudam a crescer fiquem para trás e possamos assim evoluir. Dá-nos uma semana para refletir muito sobre isto e praticar tanto quanto nos seja possível, contando com a generosidade do semeador, que permite que mesmo
diante de situações difíceis, complicadas, nós tenhamos a oportunidade de revê-las e de praticar o que melhor nos faz, o que nos faz progredir. Que assim seja.